A vida em duas perspectivas. Eu vou fazer 30 anos de idade, me considero um menino novo ainda, mas nesses poucos anos, 29 anos, de conversão, me batizei, eu ia fazer 19 anos, 10 anos de convertido, então nesse pouco tempo eu aprendi que nós podemos enxergar a nossa vida em duas perspectivas. Nós podemos fazer essa escolha de enxergarmos a nossa vida assim. Posso enxergar a vida na perspectiva dos meus dilemas e angústias. Essa é uma maneira que eu e você tem para nós enxergarmos a nossa vida. Não é uma questão de que nós somos jogados a esse tipo de pensamento. É uma questão de que nós escolhemos pensar assim. Porque existe uma outra perspectiva que nós podemos enxergar a nossa vida. Eu posso enxergar a vida na perspectiva de como Deus agiu, como Ele está agindo e como Ele vai agir. Essa é uma outra perspectiva que nós temos para enxergar a nossa vida. Nós podemos olhar para a nossa vida focando nos nossos dilemas, nas situações difíceis, nas circunstâncias contrárias, porque elas existem, mas nós também podemos olhar a nossa vida com confiança nesse Deus que já fez, que está fazendo e que vai fazer. Amém? Nesse Deus que é fiel em todas as situações da nossa vida. A grande pergunta aqui que você precisa responder, que nós precisamos responder é essa: como é que você enxerga a sua vida? Qual é a perspectiva que você tem em relação à sua própria vida? E isso é muito interessante, porque tem um profeta chamado Jeremias, que ele nos traz essa lição. Ele estava diante de dilemas como eu e você, como nós temos, e ele claramente dá o testemunho da escolha que ele fez, de como ele resolveu enxergar a vida dele, qual foi a perspectiva que ele adotou para a própria vida. Olha lá para o texto de Lamentações, no capítulo 3, do verso 19 ao verso 23, que interessante. Lembra-te da minha aflição e amargura. É ele, Jeremias, falando das suas aflições, da sua amargura, do absinto e do fel, ou seja, a vida amarga, Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Uma perspectiva. Ele fala dessa perspectiva. Eu olho para a situação da minha vida, eu olho para as minhas amarguras, para os meus dilemas e tenho a tendência de ficar abatido. Mas olha o que ele diz lá a partir do verso 21. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias não nega os dilemas da vida, ele não nega as situações difíceis, mas ele testemunha de que ele escolhe olhar para a vida em uma outra perspectiva, na perspectiva da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus e do cuidado de Deus. Então isso é muito interessante, porque mostra que diante de nós está essa escolha, a maneira como nós vamos enxergar a nossa vida, mas também mostra que existe uma possibilidade maravilhosa de nós olharmos para a nossa vida, apesar dos nossos dilemas, numa perspectiva correta, na perspectiva da fidelidade e do cuidado de Deus. Isso é muito parecido com a história do povo de Israel, no momento em que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles saem do Egito, um lugar de escravidão, eles peregrinam durante aproximadamente 41, 42 anos pelo deserto e chegam diante da terra de Canaã, que era a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Eles estavam diante da promessa. Diante desse momento, Moisés ele separa 12 espias, 12 pessoas capacitadas para que elas pudessem andar pela terra de Canaã, verificar a terra, ver se de fato a terra era boa, talvez montar estratégias para vencer os inimigos, enxergarem o poder do inimigo, como que eles poderiam ser vencidos, fazer a espionagem da terra e de fato trazer um relatório sobre a terra que Deus havia prometido, terra que mana leite e mel, terra de fartura, uma promessa maravilhosa, como promessas que Deus tem para a minha e para a sua vida. Só que desses 12 espias, 10 retornam dessa espionagem com uma perspectiva completamente negativa.
Moisés, Deus nos trouxe aqui para nos matar, porque nessa terra é uma terra de gigantes. Nós vamos morrer, nós não vamos conseguir. Seria melhor nós estarmos ainda lá no Egito, porque lá nós estávamos sendo escravizados, mas a gente tinha comida, a gente tinha água, a gente tinha expectativa de vida, a gente não tinha esses gigantes, esses guerreiros para nos destruírem. Então nós estamos diante de algo que com certeza irá acabar com a nossa vida, nós vamos morrer, uma perspectiva negativa, uma perspectiva apenas voltada para os dilemas, para as lutas, para as dificuldades, para os gigantes que estavam lá naquela terra. Olha que interessante, o que diz o texto de Números no capítulo 13, do verso 31 ao verso 33. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. Eles depreciaram aquilo que era a promessa de Deus, por causa da perspectiva equivocada, errada. Eles depreciaram, eles fizeram pouco caso da promessa de Deus. Eles não queriam mais aquilo, eles queriam voltar para uma vida de escravidão. E olha só como que o versículo continua. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos dele. Essa é uma perspectiva. É um olhar que eles lançaram para aquilo que era a promessa de Deus, para aquilo que era a circunstância da vida deles naquele momento. Como é que você enxerga a sua vida? Qual é a sua perspectiva? O grande erro que nós cometemos é exatamente esse, porque Deus é um Deus de promessas, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que nos anima, que nos mostra coisas maravilhosas que Ele quer realizar na nossa vida. Só que quando nós estamos diante das nossas batalhas, quando nós estamos diante das nossas lutas, das dificuldades, quando nós estamos diante da desconfiança de outras pessoas, da falta de crença das outras pessoas em relação a nós, aí a gente tem a tendência de ter a atitude que esses 10 espias tiveram. Não vai dar certo. Não, isso que Deus falou para mim, eu acredito que foi coisa da minha cabeça. Não, isso daí que o pastor falou, que Deus tem promessa para a minha vida, não é verdade, porque olha como que está a minha vida, olha o que eu estou enfrentando, nunca que eu vou conseguir, olha só para mim. Como que eu vou chegar nesse ponto? Como que eu vou atingir essa posição? Como que eu vou realizar esse sonho na minha vida? Isso é impossível. Então muitas vezes nós adotamos essa perspectiva. É essa perspectiva que nos faz ignorar a fidelidade, o amor e o poder de Deus. Essa é a perspectiva completamente voltada para os nossos dilemas, para as nossas lutas, para as circunstâncias adversas e para as nossas limitações. Foi essa maneira que 10 dos espias escolheram enxergar aquele momento. Mas ainda restavam 2, porque foram 12 espias. E os 2 que restavam eram Calebe e Josué. Esses enxergaram a vida, esses enxergaram aquele momento com uma outra perspectiva, com uma outra visão, e que deve ser o nosso exemplo, deve ser a nossa escolha. Olha que interessante o que eles dizem em Números capítulo 14, verso 6 até o verso 9. O que eu quero chamar a atenção é que eles estavam no mesmo local, com o mesmo objetivo, eles viram a mesma coisa naquela terra, eles estavam diante da mesma situação e faziam parte do mesmo povo. Mas olha o que eles dizem aqui. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas. Eles rasgaram as roupas em sinal de indignação. Como que vocês podem ter essa perspectiva em relação à promessa de Deus para a nossa vida? Como é que vocês podem enxergar assim? Que falta de confiança é essa? Era isso que eles estavam querendo demonstrar para o povo. E aí, quando eles rasgam as vestes, olha o que eles dizem: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel.
Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não temais. Amém? Essa é uma outra maneira que nós temos para enxergar a nossa vida. Essa é uma outra maneira que nós temos para viver aqui neste mundo. O que é que te motiva a estar aqui? A gente tem que ter a perspectiva correta da vida. É assim que nós devemos olhar. Eles tiveram a postura de Jeremias. Eles resolveram trazer à memória aquilo que poderia trazer esperança. Geralmente nós trazemos à memória o que pode nos dar desespero. O que pode nos levar a não acreditar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O ensinamento aqui é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque nós temos um Deus de esperança. Não é ignorar os nossos problemas. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas é ter a convicção de que Deus está ao nosso lado, inclusive nos nossos momentos mais difíceis. É essa a questão. Não é ignorar que você tem as suas lutas. Não é fazer vistas grossas para os momentos difíceis da sua vida. Mas é entender que nesses momentos Deus nunca vai deixar você. Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai deixar de te apontar saídas. Essa que é a grande questão. Enxergar a vida na perspectiva correta é entender que mesmo em meio aos momentos ruins, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Não importa qual seja a situação. Não importa qual seja a sua dificuldade. Se ele começou uma boa obra na sua vida, como eu creio que ele começou, ele vai ser fiel para completar. Essa é a perspectiva correta. Por isso eu quero apresentar a vocês 3 características de quem enxerga a vida na perspectiva correta. A primeira característica da pessoa que enxerga a vida na perspectiva correta é gratidão pelo que Deus coloca em suas mãos. Sabe o que é a perspectiva correta da vida? É você ser grato por aquilo que Deus já colocou na sua mão. Porque Ele já colocou muitas coisas na sua mão. Ele já te abençoou inúmeras vezes. Eu vou dizer só uma, que poderia valer por toda a sua vida. Jesus Cristo se entregou e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia para que você estivesse aqui hoje. Só isso basta. Ele colocou vida abundante nas tuas mãos. Então isso é motivo de gratidão. Às vezes não paramos para pensar nesse fato, mas um dos grandes problemas da humanidade é a ingratidão, principalmente em relação a Deus. Você já parou para pensar em quantas vezes nós vamos a Deus para pedir? E em quantas vezes nós vamos a Deus para agradecer? Para expressar gratidão por aquilo que Ele tem feito em nossa vida? Isso acontece porque nós temos a tendência de enxergar a vida na perspectiva errada. Não que pedir seja um problema, até porque o pacto de fé é justamente para nós colocarmos as nossas necessidades diante de Deus. A grande questão é que, embora tenhamos os nossos sonhos, embora contemos com Deus para atingirmos as nossas metas e objetivos, embora nós também soframos com os nossos dilemas e circunstâncias da vida, nós temos um Deus que nunca deixou de nos abençoar. Eu acabei de falar uma que poderia valer por toda a nossa vida, né? Onde está o grande problema? Na maneira como nós enxergamos a nossa vida. O problema está na perspectiva. O problema está no foco naquilo que nós ainda não temos. E esquecemos daquilo que temos. Esquecemos daquilo que Deus já nos deu. O problema do povo de Israel foi exatamente esse, a ingratidão. Olha a história do povo. Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Aí o povo reclama do deserto. Deus estabelece uma nuvem para proteger o povo do calor. E uma coluna de fogo para proteger o povo do frio da noite. Aí o povo reclama da comida. Deus faz cair pão do céu. Deus faz cair codornizes para que o povo se alimentasse de carne também. O povo reclama da água. E aí Deus vai fazendo coisas grandiosas para o povo de Israel. E o povo de Israel, ao invés de celebrar com aquilo que Deus estava colocando nas mãos deles, eles começam a olhar para aquilo que eles achavam que não tinham.
E aí é murmuração, é ingratidão, é reclamação, com exceção de Calebe e Josué. Esses dois homens nos ensinam a perspectiva correta de enxergar a vida. Eles não focaram nas dificuldades, embora elas existiam. Eles não focaram nos dilemas, embora eles existiam. Nas perguntas sem respostas, embora elas existiam. Eles escolheram ser gratos por aquilo que Deus estava colocando nas mãos deles. Eles optaram pela gratidão em relação à promessa de Deus. Números capítulo 14, versículo 7. Eles dizem: e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. É bom demais estar aqui. É bom demais estar diante daquilo que Deus prometeu. Olha o que Deus colocou nas nossas mãos. Mas Calebe, Josué, e os gigantes? E os problemas? Como que nós vamos cercar essa terra? E esse povo? Como que nós vamos destruir esse povo? Isso não interessa. O que interessa é que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é extraordinário. Eu sou grato por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É assim. Olha que coisa maravilhosa. Isso fez eu lembrar de um episódio na minha vida. Eu me lembro quando meu pai mudou para Maringá. Eu morava em Paysandu, uma cidadezinha pequena. Então tinha todos os meus amigos ali na adolescência, onde você cria essa questão de tribo, de identidade com as pessoas. Então fiz muitas amizades ali, os meus amigos todos adolescentes, na mesma rua ali. Poxa vida, tudo pertinho. Já estava acostumado com aquela cidade, meu pai resolve mudar para Maringá. Como eu fui ingrato. Como eu reclamei, eu chorava, ia dormir à noite, deitava na cama e chorava de tristeza e de raiva do meu pai porque ele tinha mudado para Maringá, e raiva de Deus também. Assim, poxa, que Deus é esse? Eu estava tão confortável lá na minha cidadezinha, feliz. Com 14 anos de idade, hoje eu tenho 29. Passaram-se aí 15 anos. Hoje eu olho para a minha vida em uma outra perspectiva. Porque eu tenho certeza que Deus usou toda aquela situação para fazer de mim o que eu sou hoje. Jamais eu estaria aqui se não fosse as coisas maravilhosas que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou grato. Sou grato pela escolha do meu pai. Sou grato por ele ter escolhido Maringá. Sou grato por Deus ter me direcionado para essa igreja. Sou grato por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Essa é a perspectiva que eu escolho para a minha vida. Uma postura de gratidão. Qual é a perspectiva que você enxerga a sua vida? Na perspectiva das suas lutas, dos seus problemas, daquilo que você ainda não alcançou? E você está pedindo, esperando Deus trazer para você? Ou na perspectiva da gratidão, olhando para os lindos feitos que Deus já realizou na sua vida? Seja grato pela vida. Seja grato pelo seu dia, seja grato pela sua história, seja grato pelas oportunidades. A pessoa que enxerga a vida na perspectiva correta sempre escolherá a gratidão por aquilo que Deus coloca em suas mãos. Talvez Deus esteja colocando em suas mãos hoje a oportunidade de uma escolha. Seja grato por isso. Talvez Deus esteja colocando em suas mãos hoje a esperança frente à vida. Seja grato por isso, seja grata por isso. Segundo lugar, segunda característica de uma pessoa que enxerga a vida na perspectiva correta é confiança no que Deus ainda fará. Então é aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a perspectiva correta também não é só em relação àquilo que Deus colocou nas suas mãos, mas é a confiança, é a fé. É a esperança naquilo que Ele ainda fará. Sabe por quê? Porque Ele ainda vai fazer grandes coisas na sua vida. É assim. Essa é outra característica. Quem enxerga a vida na perspectiva correta nunca deixa de acreditar. Os dias podem passar, as lutas podem ser grandes, as pessoas podem não acreditar em você, nos teus sonhos. O diabo pode se levantar, pode tentar te atrapalhar, mas a questão é se você confia nas promessas de Deus, no projeto e nos sonhos que Ele tem para você. É uma questão de confiança naquilo que Ele vai fazer. Eu confio que aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu confio que aquele que prometeu, Ele vai executar a promessa. Você compreendeu? Essa é a perspectiva correta da vida. Sabe por quê? Porque é verdade. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Números capítulo 14, versículo 8. Olha só como Calebe e Josué se posicionam.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Então vejam que os verbos que eles usam, o verbo estabelecer e o verbo dar, estão no futuro. Eles dizem: Deus nos estabelecerá, Deus nos dará. Então o que eles estão dizendo? Deus vai fazer. Não é agora, a gente ainda não entrou na terra, mas eu tenho a garantia, eu confio, Ele vai fazer, Ele vai nos colocar nessa terra, nós vamos viver nessa terra, nós vamos frutificar nessa terra, e nós vamos desfrutar de grandes coisas nessa terra, porque nós cremos que Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ou seja, eles estavam confiantes naquilo que eles tinham convicção, naquilo que eles sabiam que Deus iria fazer. Era verdade que a terra tinha gigantes? Era verdade. Era verdade que não seria fácil? Claro, era verdade. Era verdade que seria necessário suar a camisa, lutar muito, às vezes enfrentar decepções, perdas? Era verdade. Mas também era verdade que o Deus que fez era o Deus que estava fazendo e era o Deus que iria fazer muito mais. Isso também é verdade. Deus tem promessas para a sua vida. É verdade que você está enfrentando lutas? Pastor, você não sabe o quanto, é verdade. É verdade que a vida não está sendo fácil? Pastor, se você conhecer minha história, você vai ver que é verdade mesmo, hein? É verdade que você tem enfrentado situações difíceis, de pessoas que têm se levantado contra você, talvez o inimigo tentando atrapalhar você de todas as formas? Pastor, vixe, você está descrevendo a minha vida. Tudo isso é verdade. Mas qual que é a perspectiva correta? Tudo isso é verdade, só que você tem um Deus que estabelecerá você e que te dará aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Isso também é verdade. Essa é a perspectiva correta. O Senhor nos estabelecerá, Ele nos dará. Em qual perspectiva você enxerga a sua vida? Essa é a grande questão. Quais são as promessas de Deus para você? Você consegue lembrar disso? Algum dia surgiu dúvida no seu coração em relação ao que Deus tem para você? Talvez pode ter surgido. Talvez você chegou aqui tão desanimado, tão desmotivado, justamente porque a sua perspectiva está voltada para as circunstâncias contrárias da sua vida. Mas o convite de Deus para você nessa tarde é para que você mude a sua perspectiva. Enxergue a vida e as promessas de Deus na perspectiva correta. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, como eu creio que você tem, então Ele estabelecerá você, Ele guiará você, Ele cumprirá tudo aquilo que te prometeu. E como é que você fortalece essa fé, essa confiança naquilo que Deus fará para você? Você tem que fortalecer a sua vida de oração, o mundo espiritual. Pode ser que você esteja olhando muito para as coisas, para a matéria, para aquilo que é desse mundo, para as suas limitações, para as suas fraquezas, para as suas barreiras. É mudar a perspectiva. E aí às vezes você ora e fala: Senhor, cumpra essa promessa na minha vida, faça isso, faça aquilo, faça. É mudar a perspectiva, é você orar e falar assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai cumprir. Senhor, eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor, os dilemas são grandes, mas eu vou continuar confiando, porque o Senhor me estabelecerá, o Senhor fará. É uma questão de convicção, confiança. O Senhor vai fazer. Não é será, Senhor? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, você vai. Porque se Deus prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. Isso é maravilhoso. É a perspectiva que você tem que enxergar a sua vida. Terceiro e último lugar. Terceira característica da pessoa que enxerga a vida na perspectiva correta é coragem para ser fiel à direção de Deus. Fala assim: eu preciso ter coragem. Amém. Uma vez que você escolhe a perspectiva da gratidão, uma vez que você escolhe a perspectiva da confiança no que Deus fará em sua vida, você precisará de coragem para ser fiel à direção de Deus. Sabe por quê? Em meio às lutas, Deus vai direcionar você. Amém? Escuta isso. Em meio às lutas, Deus vai direcionar você. Ele vai direcionar você. Diante dos opositores, Deus vai direcionar você. Em meio às mais terríveis tempestades, Deus vai direcionar você. Por que eu falei para você prestar atenção nisso? Porque é justamente nesses momentos que a gente acha que Deus não está.
estou sofrendo tanto, então Deus deve ter me abandonado, Ele não está aqui comigo. Mas é justamente nesses momentos que Deus vai direcionar você. A perspectiva correta para enxergar a vida caracteriza-se pela coragem em seguir a direção dele. Ouvir ele mesmo em meio às tempestades. Josué e Caleb tinham diante deles o povo que estava contra eles, não queria entrar na terra. Eles tinham o desafio da terra prometida, porque conquistar aquela terra era um grande desafio. Mas mesmo diante de tudo isso, vejam a postura que esses dois homens de fé tiveram. Números capítulo 14, verso 6 e verso 9. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, o Senhor está conosco. Não temais. Não temais. A direção de Deus, mesmo diante de toda dificuldade, para eles era a seguinte: vão, tomem posse da terra. Mas como que eu vou continuar diante de tudo isso? Deus está falando, vai, toma posse. Não é uma questão da sua força, é uma questão da minha força. Não é uma questão da sua capacidade, é uma questão da minha capacidade. Josué e Caleb, com muita coragem, toparam o desafio. Afinal, eles queriam desfrutar daquilo que Deus havia reservado para a vida deles. Então, para concluir, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. O problema da tua vida não é a ausência de promessa de Deus. O problema da tua vida não é que Deus não olhou para você. O problema da tua vida não é que Deus olhou mais para a pessoa que está do seu lado do que para você, que Deus esqueceu você. Não é nada disso. Não é esse o problema da sua vida. O problema é a perspectiva. É a maneira como você está enxergando. É a confiança que você tem ou não tem em Deus. É a gratidão que você tem ou não tem em Deus. Por Deus. É a coragem que você tem ou não tem. Essa é a grande questão. Então Deus tem coisas maravilhosas reservadas para mim e para você. Mas e aí? Você vai caminhar? Você topa adentrar a essas promessas de Deus para a sua vida? Mesmo diante de todo o desafio? Você topa enxergar a sua vida na perspectiva correta? Sim ou não? Glória a Deus. A pergunta que nós precisamos responder nessa tarde vai aparecer no telão. Qual a perspectiva que você escolherá para a sua vida? Quando você sair daqui de dentro, quando você voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, qual a perspectiva que você passará a olhar em relação à sua vida? Qual é a perspectiva que você vai adotar? Tenha coragem, porque no poder do Senhor, toda a adversidade ela será vencida, em nome de Jesus. E aquilo que Deus prometeu, se você tiver a perspectiva correta, a perspectiva da gratidão, a perspectiva da confiança, a perspectiva da coragem, Ele vai cumprir, você vai entrar na terra e vai se alegrar com tudo que Deus tem reservado para você. Perspectiva. Fala assim, eu vou enxergar a minha vida na perspectiva correta. Agora fala mais forte ainda, eu vou ser grato por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Mais forte, eu vou confiar naquilo que Deus vai fazer. E eu vou ter coragem para caminhar e conquistar aquilo que é de Deus para a minha vida. Fica de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Ô Senhor Deus amado, essa é a perspectiva que nós temos que ter na nossa vida. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que cumpre todas as suas promessas. E eu quero orar para que o teu poder se manifeste sobre a nossa vida, porque não tem a ver com o nosso poder, não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a tua fidelidade e a tua ação soberana sobre nós, Senhor. Então venha com autoridade tocar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, ajudar-nos, Pai amado, a termos a perspectiva correta da nossa vida. Senhor, eu entrego cada irmão, cada irmã aqui nas tuas mãos, para que ele e ela saia daqui convicto da tua fidelidade, do teu cuidado, do teu amor, do teu poder, da tua misericórdia, que, como Jeremias nos lembra, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Missionária Central de Maringá.